Hoje a gente vai falar sobre a sucessão causa-mortes. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Falecida a pessoa natural, abre-se a sua sucessão. Aberta a sucessão da pessoa natural, aquilo que ela chamava, aquilo que ela tinha e que se chamava patrimônio, passa a se chamar espólio ou herança. E aí é preciso saber, é preciso definir qual é o destino dessa herança, qual é o destino desse espólio, qual é o destino desses bens que a pessoa deixou ao morrer. Bom, a gente primeiro, antes de qualquer coisa, tem que definir qual é a regra ou o conjunto de normas que vai disciplinar essa sucessão causa-mortes. Se as normas de um testamento ou se as normas da lei. Então, em primeiro lugar, uma das primeiras providências a se tomar nesse sentido é verificar se o falecido deixou testamento. O testamento, você sabe, é um documento formal, tem que atender a várias exigências ali do Código Civil. Pois bem, a gente tem que verificar se a pessoa deixou testamento. Se ela deixou testamento, a gente tem que fazer uma análise da validade desse testamento. Se o testamento for válido, a sucessão vai seguir aquilo que está estabelecido no testamento, as chamadas disposições de última vontade do falecido. Então a gente vai ver para quem ele deixou o patrimônio, se ele resolveu deixar algum bem específico para uma pessoa determinada, ou se ele deixou, enfim, uma fração do que ele tinha para alguma ou algumas pessoas. A gente segue as normas, a gente segue as regras estabelecidas ali no testamento da pessoa. E aí a gente vai dizer que essa é uma sucessão testamentária. Então, a sucessão testamentária é aquela que segue as regras, segue as normas estabelecidas em um testamento válido deixado pela pessoa antes dela morrer. Agora, pode ser que a pessoa tenha morrido sem deixar testamento. É a maioria dos casos na prática, não é? A pessoa pode ter morrido sem deixar testamento. E aí, se ela não deixou o testamento, isso não significa que o patrimônio dela não tenha uma destinação pré-definida. A própria lei cria uma ordem de vocação hereditária. A própria lei, o próprio Código Civil, lá no artigo 1829, vai dizer quem são os sucessores legítimos da pessoa. Então, sucessor legítimo, porque é aquele sucessor estabelecido pela lei, aquele sucessor a quem a lei confere o direito à sucessão, o direito sucessório que se torna direito à sucessão com a morte do falecido. Então, a gente vai verificar a ordem de vocação hereditária, tá lá, os descendentes, não tendo descendentes, os ascendentes, em concorrência com os descendentes e os ascendentes, o cônjuge sobrevivente e em razão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à união estável, também o companheiro. Então, os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou companheiro e, não havendo nenhum desses, os colaterais, até o quarto grau. Então, esses são os herdeiros legítimos. A gente tem, dentre os herdeiros legítimos, os herdeiros necessários, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, e os herdeiros legítimos, o restante dos herdeiros legítimos, que são os colaterais até o quarto grau. A gente vai ter um vídeo para tratar especificamente da ordem de vocação hereditária. Então veja só, não havendo testamento, a gente vai seguir as disposições do Código Civil, da lei, e a gente vai dizer que essa é uma sucessão legítima. Então veja só, a sucessão pode ser testamentária, quando o falecido deixa um testamento, e aí a gente segue as normas, né, os princípios, as regras estabelecidas nesse testamento para a sucessão patrimonial, para a sucessão do falecido, e se ele não deixou testamento, a gente segue a sucessão legítima. A gente diz que a sucessão será legítima, porque vai seguir não um testamento, mas uma disposição legal sobre a destinação do patrimônio da pessoa que morre. A gente tem uma situação intermediária. Bom, pode ser que o falecido tenha deixado o testamento, mas o testamento seja inválido. Se o testamento for inválido em sua totalidade, também aqui a sucessão será legítima. A gente segue a sucessão legítima. E há uma terceira situação aí, que é quando o falecido deixa um testamento que não é completamente inválido. Ele tem algumas invalidades
parciais. E aí a gente tenta aproveitar ao máximo a disposição de última vontade do falecido. Por exemplo, pode ser que o falecido deixe um testamento e no testamento ele acabe ultrapassando a legítima. A legítima é aquela parte do patrimônio, parte da herança de que o testador, né, de que o sucedendo não pode dispor, porque fica reservada para os herdeiros necessários. A lei reserva 50% do patrimônio para os herdeiros necessários e chama isso aí de legítima. Então, se ele ultrapassa a legítima, se ele faz um testamento e no testamento ele distribui, né, ou destina mais de 50% do patrimônio para pessoas que não sejam herdeiros necessários, essa parte que ultrapassar a legítima vai ser inválida. Então a gente vai ter um regime misto. Ele vai ser, a sucessão aqui vai ser testamentária no que o testamento for válido e na parte em que o testamento é inválido, a sucessão vai ser legítima. Então pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos sintetizar aqui para não ficar nenhuma dúvida? Bom, morta a pessoa, abre-se a sucessão e a gente precisa verificar qual é a norma que vai reger essa sucessão, que vai reger a destinação a ser dada ao patrimônio dela. Se a pessoa deixou testamento válido, a sucessão será testamentária. Se a pessoa deixou testamento inválido ou deixou testamento ou não deixou testamento, a gente diz que a sucessão é legítima, porque aí ela segue as normas gerais de sucessão, a ordem de vocação hereditária estabelecida no artigo 1829 do Código Civil e seguintes. Se a pessoa deixou um testamento parcialmente inválido, a sucessão pode ser testamentária e legítima. Ela segue os dois regimes. Ela vai ser testamentária no que o testamento for válido e vai ser legítima naquilo que o testamento for inválido. Ok? Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e sapere aude!